meus queridos! Tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura aqui no Flor de Figo, que é uma leitura onde a gente trabalha juntos. O tema dessa leitura aqui, a gente vai beber da fonte do Samhain e do Beltane, que são épocas do ano onde se celebra esse período de transição. Beltane em preparo para o solstício de verão e Samhain em preparo ao solstício de inverno. Então, se você está no hemisfério norte do planeta, de repente a mensagem de Samhain, ela vai conversar mais com você nesse momento. Se você está no hemisfério sul, de repente a mensagem de Beltane vai conversar mais com você nesse momento. Eu vou deixar você escolher aí na descrição desse vídeo, tem a minutagem para cada uma dessas leituras, mas eu quero te lembrar que essas coisas estão sempre conectadas. Essas épocas do ano, elas marcam um período onde o véu que separa os mundos está mais fino, então a gente está mais sensível, mais intuitivo, é um momento de integração de energias e preparo para uma nova fase. Então, de repente, vale até a pena complementar uma leitura com a outra, mas siga a sua intuição. Veja o que vai fazer mais sentido para você nesse momento e, de repente, retorne a essa leitura em outro momento, tá bom? Vou deixar aí para você focar nos símbolos de Beltane e Samhain e você escolher o que você quer ouvir agora, mas também quero te lembrar que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, o link está na descrição desse vídeo, vai lá marcar uma leitura se você tiver interesse em fazer uma leitura comigo, não esquece de se inscrever aqui no canal, tá certo? Deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo e muito bem, agora chegou a sua vez de escolher a sua mensagem. 1, 2, 3 e... Vamos lá, vamos começar aqui então essa leitura para quem escolheu o grupinho do Beltane. Vamos começar aqui, eu quero usar, tava pensando aqui, quero usar o meu oráculo das árvores para ter essa conversa. Provavelmente você ou está no hemisfério sul quando a gente começa essa conversa aqui, ou você está voltando nessa leitura quando é época de Beltane aí no hemisfério norte. Me conta aí nos comentários de onde você está assistindo essa leitura. Quando você chegou até aqui nessa leitura? Opa! Já me chamou a atenção, você vê essa carta? Já temos as primeiras cartas para esse meu grupinho. A primeira carta que aparece é da árvore de noz. Sabe aquela castanha? Nozes. Árvore de nozes. Que puxou também esse baralho. Já vamos olhar aqui. Tem uma coisa que tá me chamando nessa árvore de nozes, que é uma tríade, que ela aparece aqui. Eu já vou pegar o livrinho para entender um pouco melhor. Eu gosto que esse baralho, ele traz, como se diz, poemas e tudo mais relacionados às árvores, à sabedoria das árvores. Mas... de cara, essa leitura já está conversando comigo nas imagens. E a primeira coisa que eu ouço é pensa com o pé no chão. Se reforça nessa carta que literalmente diz isso. E essa outra que... você já ouviu falar? Essas pessoas que falam sobre nutrição e tudo mais. Eu não sou nutróloga, né? Acho que tá claro isso. Mas tem algumas pessoas que falam de nutrição e dessa associação dos alimentos com como que eles impactam o nosso organismo. E aí tem aí uma teoria de que alguns alimentos, inclusive, imitam ou emulam, né, como as nossas partes existem dentro da gente. Aí alguns vão falar, né, que as nozes, elas fazem bem para o cérebro, para cognição, e elas têm uma carinha de cérebro ali também. Se você for olhar, ela é um pouco parecida com o formato do cérebro. Se isso é pseudociência, eu quero deixar muito claro aqui que o contexto que eu tô te dando é para te falar em que direção que a nossa conversa vai. Então, para você receber essa mensagem, assim, entendendo que a gente está falando do lúdico, de forma lúdica, para entender o pensamento, a linha de pensamento que essa mensagem vai levar você nesse momento. Então essas duas cartas, né, com as nozes e com essa carta que fala pense com o pé no chão e traz uma imagem que vem falar de que esse é um momento que pode trazer muita confusão.
algumas coisas que podem confundir a gente para focar a nossa energia na direção em que ela não precisa ser focada, entendeu? Então esse pense com o pé no chão e essa coisa da cabeça boa, a cabeça no lugar, essa energia que a gente trouxe aqui, que a gente se propôs, é bastante yin, né? Terra, natureza, as nossas águas internas, os nossos instintos, a nossa intuição, tudo isso é muito yin, sagrado feminino. Mas você veja isso agindo em conexão, nunca separado, né? Mas especialmente nesse momento, em união, em integração, em conexão, com lógica, raciocínio. Nessas 3 cartas aqui, ela mostra 3 etapas. É lógico que ela me lembra também da representação da deusa tríplice, como a gente fala, mas também tem aqui os estágios diferentes dessa castanha de noz, ou dessa noz, né? Tem ela dentro do fruto, aí tem ela, como a gente vê, com aquela casquinha, né? Que quando a gente compra, a gente tem que quebrar aquela casquinha para chegar na parte que é comestível, e aqui no topo a gente tem a parte comestível. Pense com o pé no chão, também uma coisa assim, seja muito criterioso em relação àquilo que você consome. Porque olha só em que direção que essa mensagem está levando, né? Em algum momento você tem que sacar o que está consumindo o quê. Se alguma coisa começa a consumir demais o seu tempo, a sua energia, a sua produtividade, a sua esperança, seja lá o que for, talvez não seja você que esteja consumindo aquilo esteja te consumindo. Interessante isso. O que mais que a gente pode falar? Quero olhar aqui agora então para essa energia. Qual é o poema que vem junto com essa minha carta da noz? Espere e observe, escute e aprenda. Não julgue, não haja. Cada moeda tem 2 lados. Cada problema, 3 soluções. Encontre o caminho, que em tempo tudo vai florescer. Também tem uma coisa no jeito que essa última parte foi escrita, que foi assim, com essas instruções de espere e observe, escute e aprenda, sem julgamento, sem agir. Cada moeda tem seus 2 lados. Cada problema, 3 soluções. Encontre o caminho que, em tempo, florescerá tudo. Então pense com o pé no chão. Tem uma coisa nessa mensagem que ela fala que esse é um período, por que essa coisa de observar, esperar, não em receio, não em desconfiança, porque quanto mais a gente alimenta de confusão e desconfiança, mais isso cresce dentro da gente. Então, em autoridade interna, esteja observando, saiba navegar as encruzilhadas, saiba navegar a área cinza das coisas, porque em tempo se encontra a terceira via. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? A aceitação radical. Toda vez essa carta me lembra uma história de Freya sobre a relação dela com as batalhas. Essa carta ela vem para lembrar a gente que a gente, pensando com o pé no chão, a gente entende como a gente pode se posicionar em relação a algumas situações. Quando ela chega num campo de batalha, primeiro ela entende que não é verdade que ela precisa escolher um lado para batalhar, não é verdade que ela precisa, então, batalhar contra a batalha em si, porque quem quer batalhar, quem quer ali o conflito vai fazer, mas que ela tem uma outra via que é mais alinhada com a energia dela, que é essa de o fato é. Há conflito. E o resultado disso é que existem pessoas feridas, mortos e feridos, né? Então ela entra nos campos de batalha, recolhendo os mortos e feridos e devolvendo às suas famílias para serem celebrados, para serem cuidados, seja como for. Então você veja, esse é um período então de se colocar na posição de observador, não porque você está sendo
em cima do muro, como a gente fala, né? Ou não porque você está sendo calado, né? Não está se posicionando, não tem as suas ideias, não tem opinião. Não é sobre isso, é uma sabedoria maior. Tem essas mensagens, você vê 3 cartas na mesa e as 3 cartas apontam a gente numa direção muito similar, vindo de culturas, né? Ou de linhas de pensamento diferentes, porém dizendo a mesma coisa. Então também está me chamando a atenção. Observe as coisas, e quando você consegue observar desse ponto de vista que a gente está recebendo essa sugestão aqui, você pode perceber a questão central, o que há em comum entre essas conversas tão diferentes, pessoas tão diferentes, ideias tão diferentes, qual que é o fio condutor? Então, o que é mais importante? Aí me chamou a atenção também, por isso que eu deixei aqui, quando eu peguei meu baralho das árvores, essa árvore de cerejeira, né? Que bonita, inclusive, essa imagem. E ela mostra aqui uma figura debaixo da árvore de cerejeira se deliciando com as cerejas. E aqui ela trouxe a energia de Deméter, que é a energia das colheitas. É interessante que o que essa mensagem está dizendo, que muitas vezes o fio condutor tem relação com as colheitas, que se você for pensar, é todo o tema desse vídeo aqui. É todo o tema desse vídeo aqui. Todas essas celebrações, elas podem receber nomes diferentes, mas elas são um reflexo de um povo que observava as suas circunstâncias, o seu entorno, a sua relação com a natureza e as suas necessidades, porque eles precisavam comer, como nós também, comer para sobreviver. Então essas datas, elas giram em torno desse entendimento ancestral de ir percebendo como o mundo funciona e como eu existo nele, e coisas que eu preciso prestar atenção para que a minha sustentabilidade fique cada vez mais possível, para que eu não é que eu vou ter controle, porque eu não tenho controle sobre a natureza, certo? Mas tem coisas que eu posso observar, padrões que eu posso aprender, para que eu sempre tenha o meu alimento, para que eu possa sobreviver. Certo. Também é um entendimento de que a colheita, ela depende do cultivo, da nutrição, do cultivo. Então só dá para colher essas cerejas e se deliciar com essas cerejas se em algum momento lá atrás eu escolhi plantar cerejas e me dediquei a cultivar, nutrir essas árvores, cuidar delas, para que no tempo certo, na hora certa, que é o tempo natural das coisas, as cerejas viessem e aí eu posso colhê-las. Então, quando a gente entra nessa conversa sobre as diferentes celebrações e as datas do calendário e tudo mais, muitas vezes, se a gente se propõe a estudar, a aprender, nós estamos todos falando das mesmas coisas. Só que a gente tem experiências diferentes dependendo de onde a gente está, porque a natureza, o tempo acontece diferente dependendo de onde a gente está. Então, aqui em Beltém, a gente está celebrando o tempo das colheitas. Vai ter também uma conexão dessa mensagem aqui com a leitura de Samhain, com certeza. Uma coisa não é conflituosa com a outra, uma coisa não é separada da outra. E esse período e esse tempo, ele é de integração, de união. O véu está mais fino entre os mundos. Em Beltém, o véu está mais fino entre os mundos e a nossa conexão, a nossa comunicação com o plano do fantástico, lúdico, feéreo, divino, mais acessível. Então a gente mais sensível tem esse espaço, enquanto Samhain, a gente está falando muito mais de ancestralidade, daqueles que já se foram, né? Enfim. Quando você vai estudar também a relação dos povos com a mudança das estações, você vai perceber que a celebração do novo, ela vem no inverno.
Por quê? E nesse momento aqui é a celebração do velho, do antigo. Por quê? É esse entendimento. Se eu estou colhendo, é porque foi plantado, é porque foi semeado, é porque foi cultivado. Então, nas épocas das colheitas, é a celebração do velho. Então, por isso que ela vem nesse espaço mais relacionado aos solstícios aí do inverno, que se celebra a colheita e se prepara para o novo. E o novo vem com transformação. Agora eu sei que a gente está falando muito mais sobre a leitura de Samhain, né? Mas não é à toa que está saindo aqui também. Aqui é a celebração do velho, porque esse é o momento da colheita. Tanto Beltane quanto Samhain são esses espaços de transição entre os solstícios. Aqui em Beltane, a caminho do solstício de verão. Samhain, a caminho do solstício de inverno. Então, toda a leitura é leitura de preparo. Então, meus queridos, você que está aqui nessa leitura, quando a tua mensagem fala com a consciência de algumas coisas que a gente está falando, observe, consciente. Não é hora de agir, é hora de preparo, de observar, de estar flexível, ensinável. O seu maior objetivo, a sua maior clareza é que você está escolhendo que caminho você vai andar. Consciente da dinâmica das colheitas, literais, conceituais, espirituais, em relação com o outro, enfim, né? Entendemos isso. Então, ciente disso, é sobre olhar para frente, é sempre sobre olhar para frente. Toda a nossa movimentação enquanto ser humano é pela nossa sobrevivência, pela nossa sustentabilidade, é sempre sobre o dia de amanhã, né? Interessante isso, que saiu agora, é sempre sobre o dia de amanhã. Só que você veja, para conseguir fazer isso aqui, é um exercício de presença aqui e agora. Se eu estou ansioso pensando só no dia de amanhã, eu não aprendo, eu não consigo estar presente para observar e aprender e observar e notar aquilo que está acontecendo aqui e agora. E toda essa conversa sobre esses povos originários que foram entendendo na prática, né, esses padrões, e aí foram criando essas celebrações e passando para frente, para o próximo. Quando você observa isso, é sinal de que isso está prestes a acontecer. Então você se prepare, né? Eles tinham que estar o quê? Muito presentes. Hoje o dia está assim, né? Não é sobre como será amanhã. Hoje foi assim, eu tomo nota. Próximo dia, hoje foi assim, aconteceu isso, eu notei aquilo, notei que hoje foi diferente de ontem. Então a sua presença, o seu poder de observar, é muito importante. E aí o símbolo da cobra falou muito forte comigo nesse momento. Por quê? Eu tenho algumas ideias, mas por quê? Cobra é um símbolo de transformação, é um símbolo de mudança. E é também... são muitas referências. É um símbolo de transformação, é um símbolo de mudança. É um símbolo de expansão também, porque a cobra troca de pele quando está pronta para expandir, para crescer. Também é necessário a limpeza do antigo para permitir que o novo seja saudável. E aí essa mensagem, ela simplesmente fala o símbolo da cobra. E a minha resposta, além disso que eu te falei, ela não se estende além disso. Então talvez caiba a você saber qual que é a sua relação com esse símbolo. De repente, se você se sente chamado a pesquisar um pouco mais sobre isso, é importante.
observar como isso se mostra para você nesse momento, da forma como a gente estava falando. Eu observo, eu vejo, eu observo sem julgar, eu observo sem agir também. Eu sei que em tempo, daqui a pouco, o caminho próspero se apresenta. Agora, esteja muito ciente de prestar atenção nas suas palavras, na sua comunicação de forma consciente. 7 de ouros aparece. 7 de ouros é a carta da dinâmica das colheitas também. 7 de ouros referencia, né, o cultivo. Só há colheita se há cultivo. Então, muito consciente daquilo que você está cultivando. E é também essa mensagem falando sobre prestar atenção em momentos onde você pode, na forma de se expressar, acabar cultivando oposição, conflito. Às vezes você quer ajudar, mas você acaba ajudando a cultivar conflito. Então, por isso que é importante, em primeiro lugar, esse papel de se observar. Eu sinto que é uma mensagem que está dizendo também que a energia do momento ela é muito propícia a isso, por conta de várias coisas que vão provocar a gente, de assuntos que virão à tona, das questões que serão faladas pela gente, pelo outro. Então, assim, essa consciência do que a gente está falando já é um ótimo primeiro passo. E aí pensa nisso, pensa com o pé no chão. Às vezes, se eu for fazer, agir, falar sem pensar, ou fazendo desse jeito, falando desse jeito, eu posso até querer uma coisa, um caminho, uma direção, mas acaba que o tiro sai pela culatra. Não é assim que a gente fala? E o tiro saiu pela culatra, que é quando eu mirei numa direção, mas o resultado foi em outra direção que não é aonde eu queria chegar, não é o que eu queria dizer. Esse é um momento em que é muito importante você confiar. Essa carta ela fala assim, eu sou confiável nas minhas relações, mas aqui para mim tá indo de novo para esse lugar do yin yang, aqui o espelho, né, como um símbolo aqui de um véu entre os mundos, e esse triângulo que aparece novamente aqui na mesa, ele conecta o chakra do terceiro olho dessas duas figuras. Aí eu fico sentindo assim, eu vou precisar confiar numa questão maior. Quando eu me vejo indo numa linha de pensamento ou numa comunicação muito opositora, muito conflituosa, principalmente, né? É sábio pausar e não agir. Porque se eu for aprofundar o entendimento das coisas, eu posso chegar no entendimento de que tem vários caminhos que levam na mesma direção, mas não é o seu lugar, o seu papel controlar a narrativa, também tem muito disso, controlar a narrativa das coisas. Então, por isso que essa relação de confiança com algo maior é importante, porque é um daqueles momentos assim, universo, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha vendo filosofia, ou o universo escreve certo em linhas tortas, tem coisas assim também no ar, sabe? Então, pensa com o pé no chão e não se deixar dominar, né? Por uma narrativa, por escolhas, por questões que são muito fundamentadas em confusão. Também às vezes é assim, não necessariamente sou eu que estou me sentindo confuso, mas eu acho que tem uma confusão aqui, e aí eu vou querer ajudar, como aparece aqui. Cuidado, porque às vezes as coisas não são o que elas parecem. Então por isso que assim, a tua consciência de, no fundamental, acima de tudo, tem vários caminhos para chegar numa direção. Acima de tudo, tem uma unidade, né? Acima de tudo, tem coisas que estão para além do meu controle. Acima de tudo,
a consciência de aquilo que eu dedico força, energia, atenção, intenção, é o que eu também estou cultivando, então é aquilo que cresce e dá frutos, e é isso que eu vou ter para colher. Então, assim, esse entendimento de questões fundamentais e a sabedoria de observar, ser ensinável, como falávamos, né? Saber atravessar as encruzilhadas. E aí então se permitir a descoberta da terceira via, a via mais próspera, que eu sinto que é uma mensagem que diz assim, nesse ponto, que é esse ponto de transição, talvez ela ainda não se apresente, entendeu? Mas só você já não colocar os pés pelas mãos, só você já não agir de uma forma que o tiro sai pela culatra, entendeu? Já é ótimo. E aí, confiar de agir para você, por você, da forma que conversa com a sua natureza. A sua natureza, o que faz sentido para você. Como quem está se observando, sentindo, existindo, o que está dialogando com você. Então esse é muito um momento assim que às vezes o que funciona para o outro, o que é melhor para o outro, a ideia do outro que ajuda o outro, não necessariamente resolve da mesma forma para você e vice-versa. Só que cada um vai ter a sua forma de lidar com isso. Desde que você se mantenha consciente de que você não alimenta aquilo que você não quer colher, é suficiente. É suficiente. Eu quero também pegar a mensagem aqui da árvore de cerejeira. Eu ouvi assim também. Lembra que quem não ajuda também não atrapalha. Em algumas situações isso já é muito. Olha, essa carta diz assim: não se julgue pelas suas conquistas. Você não tem nada para provar, você já merece amor. Então se ame. Se mime. Se cuide bem. Beba do néctar do cálice. Felicidade e bem-estar é o seu direito. É o direito de toda criatura, é o direito de toda criação. Cultivar isso. Cultivar isso. Na prática. Uma orientação final aqui para essa mensagem de Beltane. O 8 de ouros aparece mais de uma vez. E o 8 de ouros, ele fala dos padrões, né? E aí essa mensagem, ela tá falando de que nesse momento de transição, tem algumas coisas que ficam guardadas e poupadas. Também pode ser muito literalmente um ótimo momento de resguardar, poupar, né? Aquilo que tem valor, enquanto vai se atravessar esse pedaço do caminho. Relembrando, Beltane, esse momento de transição numa direção de solstício de verão, né? Então nós temos aqui, para algumas pessoas, algumas coisas podem conversar muito forte com você, especialmente em relação a trabalho, mas não é só sobre trabalho, mas é muito esse lugar assim, vale muito a pena nesse momento, observa os padrões, os seus padrões, os padrões à sua volta que estão te chamando a atenção, especialmente aqueles que te provocam na dúvida, insegurança, incerteza, confusão, as coisas que ficam confusas. E quando as coisas não fazem sentido e elas ficam confusas, o que você escolhe fazer a partir daquilo? E aí não agir a partir da confusão, incerteza, insegurança, dúvida.
Também, esse momento, não haverá essa cobrança da resposta, do agir e escolher um caminho, uma direção. Não agir a partir da dúvida, confusão, incerteza já é tudo o que você precisa fazer. Observe, esteja ensinável. Esse é um momento em que os recursos, a energia, aquilo que é bem-valia está sendo preservado, guardado, para que não seja desperdiçado. Próxima carta fala de revelação, então revelação dos padrões, revelação de sabedoria, revelação de alguns padrões, revelação de um caminho, e a gente já falava disso. O caminho próspero, um caminho próspero será revelado, um caminho onde algo é possível florescer será revelado, mas seja paciente, tem que atravessar essa energia primeiro, se mantenha verdadeiro, se mantenha em alinhamento. Essa carta, ela simplesmente vem falar assim, ó, o que é mais importante para mim são os meus valores, né? Não é o atalho. Qual que é o atalho? Qual que é o melhor caminho, a melhor direção, que é o que funciona? Quem tá fazendo assim tá fazendo errado, tem que fazer assim. Cuidado com essa busca pelo atalho. O melhor caminho será revelado, mas se você cai na tentação do atalho, então você já escolheu o seu caminho, e aí pode ser um caminho inclusive conflituoso para você, entende? Então um pouquinho de paciência, tá? Mais uma última cartinha aqui. Quietude, silêncio. Aqui essa carta, ela fala da quietude, stillness, né? Paradinho, sabe? A importância de não agir, especialmente em momentos e situações que provocam você, as suas emoções. Essa carta, ela fala de intensidade emocional. Então, já conte com isso, haverá a provocação, haverá grandes emoções, né? De dentro, coisas se mexendo de dentro. Ótimo, normal. Observe, avalie, né? E aí, espere o momento certo de investir, de decidir ir numa direção. Esse não é o melhor momento. É momento de aprendizado. Eu sei que tem mais alguma carta. Tem mais alguma carta? Temos, ou finalizamos para o meu grupinho Beltane. Cavaleiro de Ouros, andando em retidão, se mantém consistente, vida cotidiana, consistentemente, fazendo aquilo que é tão fundamental, tão sobre os seus valores, tão sobre coisas que você aprendeu, que se eu não faço assim, também não estou fazendo a minha parte, não é o cultivo daquilo que eu quero ver crescer, não estou fazendo o que é minha responsabilidade. Pacientemente, se mantém, para muitas pessoas também tem isso. O que pode parecer que é o caminho mais longo nesse momento, que é o que não tem grandes certezas, resultados, né, que não garante a colheita imediata e etc., muito provavelmente seria o melhor caminho, enfim, mas pensa com carinho em tudo que a gente conversou, tá bom? Espero que essa leitura tenha te servido bem, tô mandando um beijo grande para vocês, boa sorte, até a próxima! Oi, meus queridos, vocês que escolheram aqui assistir essa leitura, essa mensagem para Samhain. Vamos começar aqui. Deixa eu escolher o baralho que eu quero trazer. Eu quero trazer esse baralho. Samhain é uma época do ano onde a gente está celebrando os ancestrais. Assim como o Beltane, uma época do ano onde o véu fica mais fino. Para Samhain, a gente está falando nessa conexão com o mundo dos espíritos, daqueles que já se foram, então nossos ancestrais, antepassados. Olha, e aí uma coisa que já saiu na leitura de Beltane, me chamou a atenção, eu fiquei muito fixada ali na imagem da cobra em algum momento, e agora ela aparece aqui na leitura de Samhain, você vê?
A cobra aqui, ela vem representando um momento de cura, fortalecimento pessoal, representando também uma troca de pele. Tem cura de questões de infância aqui para muitas pessoas. É hora de expandir para além dessas questões. Também essa imagem, ela me remete a Kundalini, né? Um despertar de consciência. Eu sempre sinto que essa energia de Kundalini, ela mexe bastante com a gente no nosso corpo. Então, atenda às necessidades do seu corpo, de alimentação, descanso, preste atenção se o seu corpo não está sinalizando que está precisando de alguma coisa de você, tá bom? Que essa é a parte onde você colabora, é a parte que te compete. Essa parte mais energética, de frequência e tudo mais, isso faz parte da sua natureza já, você não precisa controlar isso não. Então, colabore para que você atravesse essa energia do jeito mais amoroso, confortável, saudável possível para você. Essa mensagem, ela fala sobre lições em relações às partidas. E aí, para muitas pessoas, esse é um momento em que memória ou aquela ferida de situações que você viveu, em que vou resumir dessa seguinte forma: quando a gente vai mergulhar fundo, fundo, fundo naquela ferida, muitas vezes a gente vai encontrar o quê? É a parte de mim que na verdade ainda dói, porque eu carrego uma dor de que eu deveria ter ido embora daquela circunstância, daquele lugar, e ou eu não fui embora, ou eu demorei demais para me movimentar, ou alguma coisa assim. Aí tem uma coisa nessa mensagem também, que ela fala então que ela vai trazer à tona essas memórias e esses temas, porque é hora então de movimentar esse tipo de energia, esse tipo de bagagem, entende? O coração e os padrões aparecendo aqui. Essa carta do coração, na verdade, é a carta de verdade, né? Eu falei o coração e os padrões emocionais, os padrões de sofrimento, as feridas, como a gente falava. E aí essa carta, na verdade, ela é a carta que fala de Mate, que é a pluma de Mate, ela põe a mão no coração. E aí vem essa referência, né, como a gente vê aqui, inclusive nesse baralho, que os egípcios falavam desses momentos de renascimento, onde se colocava o coração na balança com a pluma de Mate, a pluma da verdade, o coração tinha que estar mais leve que a pluma da verdade para poder seguir e renascer numa direção favorável, numa vida mais feliz, né? Então essa mensagem, ela tá falando que esse é um daqueles momentos, quando ela fala dos padrões, também é isso, né? Esse é um daqueles momentos no ano onde faz parte que essas coisas venham à tona para permitir essa movimentação. Então, se reconheça vivendo uma parte natural do seu caminho, da sua vida, entende? Não é para você necessariamente se identificar muito ou achar que é um grande problema, uma coisa pontual, uma evidência de problema e fracasso seu, por exemplo, ou uma evidência de que as coisas não vão numa boa direção, de que o novo não se apresentará, de que não haverá novas possibilidades por conta dessas histórias que estão vindo à tona nesse momento. Aí ela põe a mão no coração novamente, Em outro baralho, aqui ela também faz isso. Eu estou aberto ao amor em várias formas. Todo caminho é caminho e eu estou aberto ao amor em várias formas. Então, eu permito, eu entrego. Essa carta ela fala de entrega. Eu permito, eu entrego
E essa coisa da entrega não é subserviência, né? Não é jogar a toalha. A entrega é entregar a necessidade de controle, de saber o caminho, saber a direção, a garantia e o resultado para controlar o resultado, o caminho, o tempo das coisas. É mais nesse sentido. Então esse será um exercício de entrega, de soltar a mão, esse alívio emocional, que é o que essa energia vai ajudar a promover, é nessa direção, de ajudar a curar, sanar algumas feridas, para chegar nesse lugar da sua entrega, do seu soltar a mão, né, de algumas questões, para permitir o novo. Então, você pode se ver, quando vai atravessando essa energia, você pode se ver se abrindo. Então, ao invés de se fechar, entrar na defensiva, se isolar, essa energia ela vai trabalhar para te colocar para se abrir mais, tá? Se você não está se sentindo assim nesse momento, olha só, é um processo. Quero lembrar para você também que, como eu falei lá com o pessoal do Beltém, que esse momento é momento de é um estágio de transição, né? É uma época do ano de transição, em preparo para o solstício de inverno. Então, e o inverno ele é celebrado, né? Samhain é o ano novo. E você veja o novo nessa lógica das colheitas, porque essas datas de celebração elas são baseadas no nosso entendimento enquanto ser humano da natureza e como a vida funciona através das colheitas, porque baseado na nossa comida, na nossa sobrevivência, né? Esses povos originários, essas pessoas, esses ancestrais, eles foram aprendendo como o mundo funcionava para entender como que a gente tem que se preparar para ter comida e sobreviver, por exemplo. Então foram observando a natureza, as estrelas, essas movimentações para poder não controlar, porque já se sabe, não tem controle sobre a natureza, mas eu observo um padrão e aí eu posso passar a colaborar com ele, ao invés de me ver brigando contra ele, ao invés de me ver brigando contra ele. Então, para muitas pessoas, eu sinto essa mensagem falando que esse momento, algumas coisas vêm à tona nessa consciência que a gente está falando. Eu sei que a gente falou aqui desse ponto de vista da natureza, das plantações, das colheitas, mas a gente está falando do que é sustentável ou não, e você pega isso que a gente está falando e traz para o seu entendimento emocional das coisas, das suas relações, da sua relação com familiares, amigos, amores. Aqui, ó, essa mensagem fala que a tua percepção em relação a algumas coisas vai mudar nesse processo. Só que toda vez que eu falo assim, eu sinto essa mensagem falando que esse teu exercício de entrega, do permitir, do aceitar vai ser importante. É uma energia que não tá te obrigando a pensar de um jeito ou de outro, nunca é assim. Energia de frequência altíssima nunca fala assim com a gente. Então, se você vai sentindo assim que você está sendo obrigado a aceitar alguma coisa, uma realidade, uma condição que te fere, não tá vindo. Esse é uma projeção, muitas vezes sua mesmo, no universo, entendeu? Nunca vem assim. Pelo contrário, essa força de sabedoria maior, inclusive eu tenho essa impressão de que ela compreende e aceita os nossos defeitos, as nossas limitações, certo? Então, assim, essa é uma mensagem para trazer harmonia e equilíbrio, os ancestrais. E a gente volta aqui para falar de criança interior, infância. O bebê é um símbolo do novo também, mas a gente tem aqui essa mensagem trazendo a gente nessa direção. Ou estamos falando da criança interior, ou estamos falando da sua infância, ou estamos falando da sua relação com o maternar, o nutrir, o maternar, ou a relação com bebês, muito mais literal, né? Tá. Filhos, muitas vezes.
Aí essa mensagem diz que nesse período vem na sua direção, então, conversas, mensagens, sinais para te ajudar a perseverar. Aquilo que vem na sua direção pode ser coisas que você quer evitar aquela conversa, coisas que você não quer ouvir, muitas vezes. Mas não é para te fazer desistir, é para te ajudar a perseverar. Tem uma diferença no perseverar, que é sobre uma conversa sobre sustentabilidade. Esse é um momento que vai te trazer conversas, situações, questões que podem ser sensíveis e que muitas vezes eu ofereço resistência para falar sobre isso, mas colabora com o seu perseverar, com a sua sustentabilidade, com a sua continuidade daqui para frente. Quando a gente vê, por exemplo, as pessoas celebrando o Halloween, né, a véspera do Dia de Todos os Santos, né, tem muito esse lugar, eu pelo menos observo assim, que essa escolha de falar tanto sobre o medo, não é sobre disseminar o medo e negatividade, é um período de movimentação na direção do inverno, e o inverno já foi fonte de grande medo. É que hoje em dia a gente tem uma outra vida, a gente consegue se preservar mais dos elementos durante o inverno, então a gente sobrevive. Mas para aqueles povos mais antigos, a chegada do inverno era um terror. Então, quando as pessoas elas trazem essa celebração que traz o lúdico, o brincar, o dar susto, dar medo, a gente aprende enquanto ser humano uma questão tão fundamental, que é aquilo que eu temo. Se eu não lido com aquilo, se eu não encaro aquilo, aquilo cresce. Então, quando eu estou sendo exposto ou eu estou atravessando um medo, ele diminui de tamanho ao invés de crescer. Então, de certa forma, é um jeito, uma celebração, na minha forma de enxergar e de me relacionar com isso, a celebração de eu encaro aquilo, né, que poderia ser um medo, para que eu não me veja dominado por aquilo. Então, a gente está falando aqui de questões para você e por você que essa mensagem diz. Você pode não querer ouvir, você pode não querer tocar naquele assunto, você pode não querer lembrar, você pode não querer ter aquela conversa, mas isso virá na sua direção com ajuda, com força ancestral, com ajuda que colabora com o seu perseverar, com a sua continuidade. Então não tenha medo daquilo que vier na sua direção, mesmo que sejam assuntos mais sensíveis, como a gente vê aqui. Eu fico vendo muito isso, é sobre a sua libertação, é sobre a sua expansão, é sobre um movimento positivo para cima, para frente, né? Mas vai envolver pelo menos aí uma conversa, um tema mais sensível que você pode ter uma tendência a querer evitar, tá bom? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Samhain aqui? Você está preparado. Você está preparado, você pode, você consegue, você está preparado. Esse é um momento de reparação para dar continuidade, ir longe. Né? A gente já, o tempo todo a mensagem com baralhos diferentes, ela está reforçando isso. Atravessar esse tema, essa conversa, essas emoções, esse assunto tem a ver com o que vem pela frente, você atravessar, você crescer. Tá. Tem mais de uma carta aqui também que fala sobre os segredos, né? Então pode ser que venha à tona informações que você não sabia antes. E aí, quando você tem essa informação, isso vai equilibrar, vai mudar a sua percepção em relação a algumas coisas, algumas pessoas, algumas histórias, algumas memórias. Será iluminado, e essa iluminação, reconheça isso como reparação, reconheça isso como um presente.
uma vitória. Por quê? Porque vai colaborar para transformar o que antes era uma bagagem, um peso, era um peso desnecessário, era uma coisa que você estivesse carregando e que não precisa carregar, estava atrapalhando, muitas vezes mais do que você tivesse consciência, mas estava atrapalhando. E aí, essa transformação nessa direção de afirmar, acreditar e saber que você é suficiente. Você é suficiente. Isso vai significar coisas diferentes para pessoas diferentes, tá? Veja que a mensagem ela começou falando sobre o quê? Lições muito importantes e muitas vezes desafiadoras sobre a hora de ir, as partidas, as movimentações, as horas de ir, né? Regeneração, reparação, regeneração de uma história, enxergando algo além da superfície, a queda de máscaras, você podendo enxergar alguma questão além da superfície nesse momento que é de preparo. Tanto o Samhain quanto o Beltane são pedaços ali da nossa caminhada que são de preparo. Beltane em preparo para o solstício de verão, Samhain em preparo para o solstício de inverno. Então isso aqui se reforça nessa mensagem. Então também assim, se você está sendo preparado, observe, escute. Observe, escute, essa mensagem diz que vai trazer um alívio, um alívio, um respiro para algo que fosse um peso. Uma movimentação espiritual que vai trazer um alívio. Essa coisa de Kundalini, a ativação, ser ajudado, né, por força ancestral, inclusive a carta de ancestralidade aparecendo ali foi muito especial, muito importante. Por quê? Porque estamos falando dessa energia de Samhain, que tem tudo a ver com ancestralidade, aqueles que já se foram, a celebração, né, dessas energias ancestrais. Aqui tem uma mensagem muito forte sobre a sua sustentabilidade, sobre a sua segurança, sobre o seu futuro próspero. Duas energias de ouros aqui, o 4 de ouros e o 10 de ouros na mesa, falando sobre também tradição, né? O 10 de ouros muitas vezes pode falar de ancestralidade também, porque fala também de tradição, as coisas que a gente escolhe perpetuar, né? A tradição, por definição, é a escolha de repetir algo que então, se a gente está escolhendo repetir é porque é próspero, certo? Senão a gente pode escolher não repetir. Houve, inclusive, isso que a gente falou aqui com muito carinho, porque para algumas pessoas é tomar consciência de algo que pode ser considerado uma tradição, mas que eu escolho me mover numa direção diferente, e para quem precisasse, quem já está pensando nisso, se relacionando com isso, você pode ver essa força ancestral te dizendo que você não precisa se apegar a isso, porque no grande esquema das coisas, o que é para ser repetido, perpetuado, virar tradição é aquilo que é próspero, ou seja, o que permite continuidade, o que torna as coisas mais sustentáveis, né? O que permite futuro próspero e não ao contrário. Se não permite isso, não precisa ser carregado, não precisa virar tradição, não precisa levar para frente. E esse momento, então, é um preparo. Aqui, preparo para um novo caminho, que essa carta aqui, ela fala muito sobre o plano divino, tá? Então, ó, é para você ouvir o seu coração e confiar no seu caminho. Esse momento vai trazer a oportunidade de tela em branco, né? Faz sentido, porque o período do inverno, ele é esse símbolo de renascimento, onde as coisas mudam, as coisas entram em transmutação, né? Então,
período de renascimento. Em renascimento, tem que se permitir algumas coisas ficarem para trás para permitir o novo. Então essa mensagem está dizendo que esse momento aqui, ele já é essas questões, inclusive emocionais, essas histórias, esses segredos, essas informações vindo à tona nesse momento, vem para cumprir com esse papel de tirar um peso, com toda a função de olhar para frente e permitir o novo. E muitas pessoas vão receber essa tal dessa tela em branco, né? Para reescrever, então, esse futuro, né? Esse novo. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Tome as rédeas de mergulhar mais fundo, compreender algumas coisas mais profundamente. E aí é uma mensagem que diz que o universo vai te guiar. Para poder compreender algo além da superfície, compreender mais a fundo algumas questões. Mas quando a mensagem fala tome as rédeas, é assim, eu vou te guiar, mas você vai ter que escolher, né, em autoridade interna, em livre-arbítrio, porque você quer, porque é escolha sua, mergulhar mais fundo, enxergar além da superfície nessas questões. O benefício também será todo seu. Clamando a sua independência em relação a algumas questões que você não precisa fazer, carregar para frente. E essa mensagem ela reforça que nesse momento tudo isso pode parecer arriscado, né? Um salto de fé, mas é simplesmente você se arriscando na direção de permitir o novo. Na verdade, não, o risco, né, risco em desequilíbrio, em desarmonia, o salto de fé é risco calculado. Risco é quando a gente está despreparado, quando a gente não pesquisa, a gente não se informa, né, a gente só se joga. Aí não é salto de fé, aí é uma inconsequência, né, é uma irresponsabilidade. Só que essa mensagem está contando que você será guiado a compreender mais profundamente. Então, assim, você está sendo preparado através de receber mais informação, mais clareza, informação que você não tinha antes, segredo, essas coisas todas que a gente via. Então, reforço, esse é um período de transição, de preparo. Se você se cobra colheita, se você se cobra resultado, grande certeza, né? Você está se atrapalhando de se permitir renascer. Então esse é um momento de se permitir ser preparado para o renascimento. Começando assim, em aceitação de que as coisas se transformem, o seu dia a dia, você, o seu coração, entendeu? Qualquer cobrança muito firme de definição, de garantia, está em conflito com esse momento, com essa energia que está no ar. Então, o pedido dessa mensagem é que você tire a resistência de aprender, pesquisar, compreender mais a fundo algumas questões, ter as conversas, pesquisar os assuntos, entendeu? Essa é a questão, esteja flexível, ensinável, já sabendo tudo isso eu faço com a intenção de permitir o novo, mesmo que nesse momento eu não tenha a clareza do que é o novo. Você veja, isso muitas vezes causa o que na gente? Medo, insegurança. Então, eu vou encarar esse medo, dessa insegurança, de não saber ao certo a direção que as coisas vão, de começar a sentir então que se é assim, se eu estou aprendendo isso, se está significando aquilo, significa que eu também estou mudando um pouco a minha visão em relação a quem eu sou, o que é o meu caminho. E aí isso pode muitas vezes, na base do medo, da insegurança, eu vou achar que eu estou me perdendo. Eu vou achar que eu não sei mais, então, sobre a vida, sobre como ser, como existir. Então, aí a gente pode levar as coisas nesse lado mais assim, mais negativo.
Mas aqui requer outra perspectiva. Significa também que eu estou permitindo uma desconstrução para permitir que essa nova versão de mim renasça, para que essa nova versão de mim tome forma, né? Então, tem uma coisa nessa energia também, que para atravessar essa energia, a gente tem que permitir se esvaziar de algumas coisas para depois se preencher de coisas novas. E sem achar, sem sucumbir à percepção, ao medo, aquela coisa do copo meio vazio, então tem falta, tem perda, tem erro. Não, faz parte do permitir transformação. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia de Samhain? Para muitas pessoas, você pode se ver vivendo assim, você tem que andar o caminho. Isso aqui vai fazer sentido para quem anda o caminho, aquela coisa, acho que é Baba Ram Dass. Para quem não anda o caminho, não adianta falar que ninguém vai entender, e para quem anda o caminho, tem coisas que nem precisa falar, que meia palavra basta, mais ou menos isso, né? Não é bem essa frase, mas é mais ou menos isso. Então, para algumas pessoas esse pode ser um processo onde você se vê se desprendendo, por exemplo, da necessidade de agradar, ainda mais do que já fosse antes. Esse elemento de cura aparece novamente no espaço da comunicação, no espaço da fala. Essa coisa da comunicação consciente apareceu bastante também lá em Beltane, tá bom? Lógico, porque são energias conectadas, opostos complementares, especialmente, eu sinto especialmente esses dois lados, né? Porque são dois momentos em que o véu está fino, o véu entre os mundos está fino, né? Está fino, está afinado. Então eu acredito também, e aí eu fico vendo, é verdade, essa imagem aqui, né? Nessa conexão, essas duas mãos literalmente fazendo esse gesto, né, dessa linha conectora, afinado. A gente inclusive vai falar afinado, combina esse gesto. Quando a gente fala que algo está afinado, a gente também está falando que está em harmonia, né? Quando a gente vai falar que um processo está afinado, vamos afinar, ou a gente fala refinar, né? Mas mais ou menos isso, fine tuning, né? Afinando alguma coisa, trazendo aquilo para harmonia, fica suave, fica fluido, fica, em alguns momentos, então tá falando assim, que tem uma boa performance, né? Então tem algumas coisas que essa mensagem tá falando, que elas não é necessariamente assim, jogar tudo fora, né? Mas haverá um refinamento de algumas ideias, do entendimento de alguns conceitos, e então como você expressa aquilo, como você entende e como você expressa, se relaciona, comunica aquilo. Então aqui é uma energia de melhoria de algo. Haverá revelação nesse momento. Então a gente está falando assim, que é para você não levar para os extremos. Aquilo que se revela é para ser perdoado. Não leve para os extremos. E aí vem Deméter aqui na mesa, falando sobre, não é para levar para os extremos,
mas é você recebendo algo para que aquilo possa ser refinado. Refinado, então cultivado, desenvolvido, para ser refinado. Uma orientação final aqui, para esse meu grupinho do Samhain. O salto de fé aparece novamente. É um pedido de fé, que é confiança no novo. E aqui nós temos essa energia de Hathor, que fala sobre um portal de sagrado feminino bem sustentado também no símbolo da mãe, né? O arquétipo da mãe, materno, aquele que nutre, alimenta, tem algo que vai precisar ser nutrido, desenvolvido, alimentado. Só consegue crescer e dar frutos se for nutrido, né? Desenvolvido, ajudado, cuidado para que possa crescer. Então esse é um período em que há esse preparo, algo antigo precisa ser reconhecido, como a gente falava, hora de ir para além disso aqui, para poder refinar, desenvolver, alimentar essa outra questão, para que aquilo possa dar frutos, para que aquilo possa trazer uma colheita. Então você veja o período de Samhain, celebração das colheitas, e a colheita é uma celebração então do passado, né? E agora vai se entrar no período de transformação para abrir espaço para o novo. Então, com a consciência do padrão da questão fundamental do momento, quando as coisas vêm na sua direção e conversam com as suas memórias, com as suas experiências, as suas questões de infância, as suas questões psicológicas, emocionais, vale a pena trazer essa percepção para o seu entendimento da sua transformação pessoal e da transformação do seu caminho, entendeu? Não é diferente, você também faz parte da natureza, então você também vive a sua transformação pessoal, muitas vezes como a gente vê a transformação acontecendo fora da gente também. Você não é separado disso, você é parte disso também. Aí o 10 de ouros, ele aparece aqui novamente na mesa, falando de futuro próspero. Para muitas pessoas, questões familiares vêm à tona nesse momento, para que o elemento da área cinza, para você usar a sua cabeça com sabedoria. Aquele termo, né, de pérolas aos porcos pode vir à tona, então questões sobre valores, né, entendimento de valores diferentes, é para você agir como quem sabe que nada se desperdiça, sabendo do seu valor, estabelecendo limites saudáveis. Vai ficar muito claro para você que a sua libertação, então, que veio através de histórias que você viveu, cumpriram com essa função de te mostrar o outro lado da moeda em algumas questões, te ajudar a levar em consideração coisas que você não levava em consideração antes em relação a valor. Valor próprio. O que tem valor para você, então, é o que você escolhe perpetuar, repetir, ou o que não tem, né? O valor daquilo que eu ofereço, daquilo que eu sou, depende também da percepção de valor do outro, né? E aí, quando muitas vezes se cria um conflito de valores, e aquelas situações, elas são muito mais sobre conflito de valores que qualquer outra coisa, enfim. Mas acima de tudo, nada se desperdiçou, tudo cumprindo com o papel para te ajudar a ver com clareza e agir de acordo quando você percebe alinhamento ou conflito de valores. O que você faz em autoridade interna, o que você decide quando você bate o martelo. Quando você decide, você bate o martelo. Então, tem muitas coisas que você vai poder perceber que já houve, né, também
um amadurecimento, um refinamento da sua autoridade interna em relação a algumas coisas e quanto aquilo era necessário para a sua sustentabilidade, então para o seu futuro próspero, para a sua estabilidade. Tá certo? Uma orientação final aqui para o meu grupinho Samhain. A gente está falando muito do espaço de parcerias. E para muitas pessoas, uma mensagem que diz, olha para a questão das parcerias na sua ancestralidade também, tinha ali um padrão, e como esse padrão você pode ter atravessado ele também, enfim, casa 7 fala de parcerias, e essa casa 12 aqui, além de reforçar esse lugar das questões espirituais, né, e tudo mais, dos acordos espirituais e tudo mais, essa é uma carta que especialmente fala para mim sobre a gente concluindo um aprendizado kármico e saltando numa nova direção, iniciando um outro ciclo e um chamado para o novo. O grande corte de conflito, o grande corte de energia conflituosa, tá certo? E o chamado para o novo. Muito bem, eu espero que essa leitura tenha te servido bem, viu? Para marcar uma leitura particular comigo no pollination.com.br, o link está na descrição do vídeo. Beijo grande para vocês, boa sorte, até a próxima.